Meu nome é Everton e eu tenho 29 anos. Adoro ir acampar em lugares de difícil acesso. E estes lugares são lindos para visitar e deixar o mundo digital de lado. Já visitei muitos lugares lindos pelo Brasil afora. Hoje eu vim falar sobre uma viagem que fiz para o Rio Grande do Sul, onde acampei em uma floresta muito linda, de muitas trilhas e cachoeiras, com uma área verde imensa. As pessoas da cidade eram simpáticas e muito educadas, sempre muito hospitaleiras e atenciosas. Entretanto, quando mencionei que iria acampar nas matas próximas, recebi vários avisos de moradores locais. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam na localidade, e quando tentei saber do que se tratavam, as pessoas simplesmente mudaram o assunto. Aparentemente, aquele povo daquela região tinha medo de coisas sobrenaturais, as quais eu viria a presenciar pessoalmente. As cidades pequenas têm os seus próprios segredos. Ignorando todos os avisos, eu decidi ir para a localidade onde planejei acampar. Não iria perder essa oportunidade, pois estava há um mês planejando ir para lá. A cidade se chama André da Rocha. Era uma cidade muito pequena, mas com um lugar lindo chamado Casca da Gruta. Um lugar que sempre quis conhecer. Neste local há uma cachoeira belíssima, e foi onde eu decidi acampar. Aluguei um jipe para ir para o local. As estradas não são muito boas e de difícil acesso. E chegando ao local, eu vi que não tinha muitos turistas por lá. Então, acampei um pouco perto da cachoeira. Tirei algumas fotos com uma câmera Polaroid e tomei um banho na cachoeira. É um lugar muito lindo e com água muito gelada, mas deu para tomar um banho rápido. No fim da tarde, eu vi os turistas se retirando e indo embora. Eu estava acendendo uma fogueira quando um rapaz chegou e perguntou se eu não iria embora. Eu respondi que não, pois queria acampar por ali durante 2 dias. O rapaz disse que eu era louco de ficar ali e perguntou se eu não ouvi sobre as histórias que eles contavam. E eu disse que sim, mas que não acreditava. E também, se aquilo tudo existisse, eu não teria medo. O rapaz sorriu, se despediu e saiu com o restante dos turistas. Acendi a minha fogueira, peguei as fotos que eu tinha tirado durante a tarde e fiquei olhando. Olhei para a cachoeira, que via pela luz da fogueira iluminando, e era lindo. Então, eu resolvi tirar outra foto. A foto ficou tão maravilhosa que eu tenho ela até hoje, em meu álbum de fotografias. Bem, a coisa piorou mais à tarde. Um cheiro de podre surgiu algumas horas depois. Era um cheiro muito forte, e eu resolvi andar um pouco pela praia para respirar. Então, subi na parte superior da cachoeira. Cheguei lá, sentei em uma pedra e fiquei admirando a lua. Me aproximei da beirada da cachoeira para tirar uma foto e vi algo saindo correndo de perto da minha barraca. Então eu gritei lá de cima e desci correndo para onde estavam as minhas coisas. Chegando lá, não encontrei nada ao redor, mas a minha vasilha de plástico que eu armazeno comida estava revirada. Então eu pensei que fosse algum animal da região com fome. Eu simplesmente recolhi as coisas e guardei dentro da barraca,
e sentei perto da fogueira. Mais tarde, já deitado dentro da barraca, eu vi que a fogueira estava ficando sem lenha. E no frio daquela cidade, à noite, não dava para dormir. Então, decidi sair para procurar mais lenha. Peguei o meu machadinho e entrei um pouco para dentro da mata, para procurar lenha. Olhei no meu relógio e já eram meia-noite. Bem, eu demorei um pouco para encontrar lenha. Haviam alguns galhos caídos das árvores, então cortei em pedaços pequenos. E já me preparando para voltar, eu senti uma sensação de algo estar me observando. Amarrei a lenha, coloquei no ombro e fui embora. Assim que cheguei, coloquei a lenha perto da barraca e algumas na fogueira, para que o fogo não ficasse baixo e apagasse. O fogo afasta os animais de perto da barraca e aquece o lugar por causa do frio durante a noite. E depois de colocar a lenha, eu voltei a me deitar, mas não conseguia dormir por causa de algo que estava me incomodando. Havia algo pesado no ar, um clima estranho que dificultava a minha respiração. E novamente veio aquele fedor. Aquele mau cheiro tomou conta da barraca inteira. Eu não aguentei. Parecia que havia morrido algum animal dentro da barraca. Então eu saí para fora. E mesmo assim, o cheiro continuava de forma insuportável. E até pensei em ir dormir dentro do carro. Porém, estava um pouco longe dali. Eu fiquei ali pensando no que poderia ser. Rodei em volta da barraca e não tinha nada naquele local. Peguei o meu machadinho, a minha faca e a bolsa de alimento e fui em direção do carro, pois com certeza eu não iria conseguir dormir com aquele fedor lá fora. Fui resmungando para o carro. E essa foi a primeira vez que eu tive que dormir no carro durante um acampamento. Dali era cerca de uns 30 metros até o carro, com uma subida um pouco íngreme. Eu já estava afastando do local, e com a minha lanterna eu iluminava o caminho. E já estava vendo a subida, quando ouvi um barulho atrás de mim. Mas não era perto. Então eu resolvi ignorar. Mas algo me fez olhar para trás. Um arrepio na espinha, e eu, com o coração acelerado, olhei rapidamente para trás. Então eu vi um animal pequeno que não pude identificar. Bem, naquele momento fiquei aliviado, pois havia ficado realmente com medo. Mas mesmo sendo um animal pequeno, o meu medo ainda não havia acabado. Segui iluminando o caminho, para ver que animal seria aquele. E foi aí que veio a surpresa. Quando eu fui iluminar o animal, algo enorme pulou em cima dele. Eu levei um grande susto e acabei iluminando aquela coisa. E aquilo era uma criatura grande, negra e peluda até a cintura. A sua cabeça tinha um rosto deformado, com presas enormes e olhos amarelos que refletiam a luz da minha lanterna. Eu não pensei duas vezes e corri desesperado em direção ao carro. Aquela coisa saiu correndo atrás de mim. Eu podia ouvir aquela coisa correndo, que batia com tanta força no chão que parecia um cavalo correndo no asfalto. E como sou um pouco forte e pesado, eu não conseguia correr muito rápido, ainda mais em uma subida íngreme.
aquela criatura veio e agarrou a minha perna e me puxou. Eu, no reflexo, peguei o meu machadinho e taquei na sua pata. A coisa grunhiu alto e com muita raiva. Então aproveitei e saí correndo. Eu estava muito desesperado e sabia que não havia ninguém por perto para me ajudar. Enquanto corria, aquela coisa ainda vinha atrás de mim. Mas dessa vez eu estava preparado. Peguei a minha faca com a mão esquerda e o machadinho na outra e continuei a minha corrida até o carro. Neste momento, eu podia ouvir os barulhos de galhos quebrando na subida. Mas não parei. Continuei correndo para o carro. E chegando lá, a porta estava trancada. Então, tive que largar a faca e pegar a chave. Abri a porta e entrei no carro e o tranquei novamente. Eu não conseguia imaginar como aquilo aconteceu ou como sobrevivi. A minha perna estava com um machucado enorme. Limpei o ferimento com um kit de primeiros socorros que tinha no carro. Mas aquele terror ainda não havia acabado. Quando liguei o farol, aquela coisa estava na frente do carro, subindo o barranco. A criatura veio correndo para cima do carro e se jogou contra a dianteira com tanta força que o carro balançou. E ainda subiu no capô do carro e investiu contra o para-brisa. Deu 2 violentas patadas que trincou o vidro. E se aquela coisa tivesse dado mais uma patada, com certeza o vidro tinha se quebrado. Eu arranquei de marcha ré e a criatura caiu de cima do capô. Se levantou e quando estava correndo para pular no para-brisa novamente, ouvi disparos e algo atingiu a coisa que caiu direto no chão. Eu não quis saber de nada. Pisei fundo e passei com o carro por cima da criatura. Não satisfeito, eu engatei a marcha ré e passei por cima daquilo de novo. Depois acelerei novamente e tornei passar pela terceira vez. Parei o carro a uns 10 metros daquela coisa e olhei para trás. Na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que aquela coisa estava morta. Mas para minha surpresa, aquilo foi se levantando lentamente. E em seguida saiu correndo para o mato. Acelerei o carro e fui para o hospital da cidade. E só voltei para buscar minha barraca durante a manhã. E depois eu fui fazer umas compras no armazém da cidade, onde encontrei o dono do armazém. Ele me perguntou se eu era o cara que acampou perto da cachoeira, pois todo mundo estava dizendo que um turista havia se acampado por lá. Bem, eu respondi que sim. Daí, ele me indagou se eu vi algo por lá, ou era mentira. Percebi que o senhor era simpático, então contei tudo para ele e até mostrei o meu ferimento. Ele ficou realmente assustado e disse que mais cedo o João, que trabalhava em uma fazenda próxima dali, acabou de passar por uma cirurgia por ter levado um tiro, um corte no braço e vários ossos de sua costela estavam quebrados. Eu perguntei se ele ainda estava internado e o senhor me respondeu que sim. Fui até o hospital ver o tal homem. Mas quando eu cheguei, as enfermeiras me falaram que ele teve uma hemorragia interna e havia acabado de falecer. Bem, fiquei por ali por alguns minutos. E algumas pessoas disseram que uns homens de jaqueta preta
tinham saído por trás do hospital. E logo depois saiu a notícia de que aquele homem havia falecido. Bem, eu fui embora e não quis saber de mais nada, pois eu só queria saber se aquele tal homem era o lobisomem. E também nunca mais fui naquele local. O tempo que estive lá foi realmente muito bom e valeu a pena. Porém, durante a noite é melhor não ficar. Meses depois, encontrei relatos na internet sobre os famosos Homens de Preto. Até onde se tem especulações é que eles são agentes do governo. E os seus trabalhos é fazer queima de arquivo, pois eles eliminam tudo que é relacionado a alienígenas e ao sobrenatural. E também são incumbidos da missão em dar um fim em todas as pessoas que sabem demais. E até mesmo nas pessoas que têm relação com OVNIs e com lobisomens. Bem, até então, tudo isso é especulação. E eu posso dizer que não acredito, mas também não duvido. Boa noite.